Olá, eu sou a Larissa Janelli e eu vou apresentar o projeto Daqui. Ele se trata de uma proposta de ocupação cultural pelos subúrbios cariocas, com o objetivo de promover o reconhecimento de identidade territorial e a valorização da produção cultural suburbana. Ele foi desenvolvido com o meu TCC no ano passado, 2020, sob orientação da professora Raquel. O desenvolvimento desse projeto ele foi estruturado em 4 etapas, com uma fase orientada à pesquisa e outra fase orientada à execução. Na primeira fase, na primeira etapa, foi dedicada a entender qual seria o eixo temático que eu gostaria de aproveitar meu trabalho e depois alinhar demandas do meu público-alvo para definir um escopo. Na segunda fase, na terceira etapa, eu comecei a desenvolver uma identidade visual para o projeto e, por fim, na última etapa, peças de comunicação para promoção de medição piloto, que a princípio foi fictícia. Uma das minhas motivações para esse projeto foi uma mesa redonda que aconteceu na UERJ, organizado por um projeto de extensão da Faculdade de Educação, sobre produção cultural periférica. E ele me marcou com algumas falas e questionamentos, como que a periferia ela também pode ser vista como centro de produção, experimentação e de diálogo, e que, na execução de um trabalho acadêmico, nós deveríamos questionar, antes de tudo, o que está sendo pesquisado, por que isso está sendo pesquisado e se essa pesquisa teria algum retorno para a comunidade, além do próprio material acadêmico produzido. E aí, para embasar essas pautas, eu fui buscar na história e na geografia o entendimento e a contextualização de alguns termos, como que seria a periferia e qual seria a diferença de periferia, para subúrbio. E nas minhas pesquisas eu entendi que a periferia ela está ligada à dependência de uma área central, ela é marcada por habitantes pendulares, que são cidadãos que estão em constante deslocamento, porque necessidades como estudo, emprego, lazer não são atendidas no seu local de moradia. E o conceito de subúrbio ele é uma variação dessa condição que é marcada por um contexto de urbanização em larga escala. Mas aqui no Rio de Janeiro, esses dois termos eles são usados de uma maneira completamente pejorativa. No Rio, os subúrbios se formaram e fortaleceram a partir de um projeto urbanístico de gentrificação do centro da cidade. O prefeito Pereira Passos, no início do século XX, ele tinha a proposta de transformar a cidade numa Paris dos trópicos. E para isso foi instaurada uma política de remoções para tirar dessas áreas as pessoas que não possuíam prestígio social condizente com seu projeto. E aí, com isso, as pessoas que perderam as suas casas foram em busca de outro local de moradia, se instalando em locais de favela ou marginando ali no trem, se alojaram nos subúrbios, no que hoje são os subúrbios. E aí, dessa forma, o subúrbio do Rio, ele já nasce como um local de pouco prestígio social, E aí cria-se um estereótipo sobre os habitantes que perdura até os dias de hoje. E esse estereótipo ele continua sendo reforçado pela mídia em produções que reafirmam e ridicularizam essa segregação socioespacial da cidade do Rio. A escritora Chimamanda Adichie, ela afirma em 2007 num TED Talk que as narrativas elas também exercem relações de poder e de dominação, ao reduzir um povo a uma única história. É o que ela chama do perigo da história única. Desse modo, pela visão da autora, sustentar uma narrativa depreciativa faz parte da construção e manutenção de estereótipos sociais. No entanto, apesar de tudo isso, na minha vivência de suburbana, eu aprendi com os mestres de samba uma narrativa completamente diferente. Arlindo Cruz e João Nogueira, por exemplo, eles são autores de 2 sambas que são verdadeiras declarações de amor a seus territórios, como o Meu Lugar, sobre Madureira, e o Samba do Meia. E foram nessas narrativas de exaltação que eu queria que meu trabalho pudesse ser apoiado. E aí, feita essa viagem sobre o meu eixo temático, eu fui voltar para o meu projeto para estruturar um escopo, E aí, para isso, eu realizei uma dinâmica de grupo focal com alguns jovens residentes dos subúrbios cariocas para entender qual seria a relação deles com os espaços e eventos de discussão de arte. E aí, nessa conversa, houveram alguns levantamentos feitos pelos próprios participantes, afirmando coisas como a elitização desses espaços, a escassez de eventos de maior amplitude nos nossos territórios,
pouca abrangência de iniciativa de exclusão artístico-cultural dentro da periferia. E aí, nesse ponto específico, seria sobre as iniciativas dentro da periferia serem direcionadas a territórios de favela. E aí, com isso, eu pude perceber outros tópicos que seriam importantes para a construção do meu trabalho também, como que existe um tal limbo dos subúrbios, né, que mesmo os participantes não identificando com os territórios de elite, eles também não se sentiam totalmente pertencentes a territórios de favela. Sobre o subúrbio, também abrigar uma classe trabalhadora que está cansada, né? E aí, nos momentos de descanso, ela vai preferir opções de lazer mais leves, com menor esforço cognitivo, diferente de galerias de arte que têm linguagem rebuscada. E que as nossas festividades e farras, elas também são um rolê cultural, né? Apesar de possuir uma linguagem completamente diferente, as festas, baile, rodas de samba, pagode, elas também são opções de lazer cultural, pois ela reflete nossa cultura. E então, a partir dessa dinâmica, eu entendi como o meu evento estaria alinhado a objetivos como, né, subverter a lógica de deslocamento cultural da cidade, promover discussões sobre reconhecimento de identidade territorial, criar redes entre artistas e produtores culturais locais e, por fim, valorizar a economia local desses pequenos empreendedores. Contudo, no meio do desenvolvimento do projeto, fomos impactados com a pandemia do Covid, né, trazendo a suspensão dessas atividades e eventos por medidas de saúde pública. E aí, no primeiro momento, essas medidas restritivas, elas impactaram tanto nas práticas sociais como nas relações que as pessoas tinham com o espaço público. E aí, como o meu evento ele estava refletindo, né, a construção da cidade, não fazia o menor sentido levar esse formato para um formato online. Então, eu decidi pensar no meu projeto, né, uma proposta para um contexto pós-pandemia. E aí daí nasceu a ideia de produzir um evento de menor porte, com caráter itinerante, para recuperar a sociabilidade e criar novas redes culturais colaborativas, né, promovendo sempre essa integração local. Esse evento ele aconteceria em praça pública, considerando os bairros e as suas respectivas adjacências, e contaria com mostras de artes, música e uma feira com os empreendedores locais, né? E aí seria esse escopo desse projeto. E aí, com ele definido, eu cheguei no momento de criar uma identidade para ele. E para dar cara, eu precisava primeiro dar um nome, né? O nome escolhido foi Daqui, um nome de fácil pronúncia que traz em si a ideia de pertencimento, territorialidade e ainda poderia ser facilmente adaptado a cada edição. E a partir dessa palavra eu comecei a brincar com as formas gráficas das letras, principalmente a D, A e U, né? E desenvolvi, a partir delas, uma tipografia ilustrativa para fazer algumas experimentações. Aí eu retomei os sambas que tinham me inspirado no início do projeto para criar alguns cartazes, né? E aí eu busquei nos próprios territórios alguns padrões cromáticos para minha composição, como em Madureira, né, as cores das escolas de samba Portela e Império Serrano, e no Meia, as cores dos monumentos espalhados pelos bairros. Feitos mais alguns ajustes, eu levei alguns desses cartazes em forma de lame para a rua para testar a recepção do público com a linguagem que eu estava desenvolvendo, né? Aqui são os lambes com a melhor visualização. E aí, com um retorno positivo, eu fechei a minha proposta de logotipo para o evento. E aí eu fiz alguns ajustes, principalmente na letra A, que ela também poderia ser usada como uma versão reduzida de logo, fazendo referência àquele alfinete de geolocalização, né? E aí, com as diretrizes de identidade visual definida, eu criei um manual e parti para a aplicação prática desse material através da elaboração de algumas peças de campanha. Para promover a iniciativa, eu criei um perfil no Instagram para apresentá-la e pensei numa primeira sequência de posts contando um pouco do conceito, explicando o coletivo e trazendo uma prova social com pessoas suburbanas que apoiariam esse projeto. E depois elaborei mais algumas propostas de publicações, considerando haver uma edição fictícia no Meia. E aqui tem uma breve apresentação, né? Algumas de ambientação, alguns jargões, as chamadas,
né, bate-papo, line-up e a divulgação individual dos artistas convidados. E além dessas peças de comunicação online, também foram elaboradas outras peças promocionais em formato de adesivos e outras camisas para ativações offline, né? E aí, por fim, mesmo com esse projeto ele não podendo ser levado ainda para as ruas por conta da pandemia, que ainda está acontecendo, com o desenvolvimento da pesquisa, foi possível abordar os estudos sobre uma breve história cultural dos subúrbios cariocas, tal como identidade, sociabilidade e estereótipos, né? Essa experiência ela me proporcionou um desenvolvimento de um olhar mais crítico para as pautas cotidianas, através do entendimento da construção da cidade, como também a construção de narrativas e discussões como direito à cidade. E além de tudo isso, também pude me aproximar mais com a história do lugar que eu nasci e cresci. Eu espero que vocês tenham gostado e valeu aí, pessoal! Deixa eu fechar aqui.